Boa noite a todos e todas. Sou Regina Ferreira, uma das fundadoras da Associação de Moradores de Bairro de Vila Santa Catarina, bairro esse que eu já moro há quase 30 anos. Sou coordenadora de movimento de moradia Vermelho para Alencar, sou assistente social, sou pré-candidata pelo município de Carapicuíba, pelo Partido dos Trabalhadores. Quero agradecer aí a todos que sempre estão me acompanhando aí nas nossas lives, para que nós sempre estamos trazendo temas pertinentes, né? E engrandecendo bastante o nosso conhecimento aí. Agradeço também aos nossos convidados, né? Eloy Ferreira Araújo. Obrigado, Eloy, pela sua presença. Edivaldo Viola, que é um meu companheirão aí também, que vai estar com a gente na live hoje aí. E ao Sérgio Ribeiro, né? Ele é ex-prefeito, atual pré-prefeito de prefeito de Carapicuíba, pelo município de Carapicuíba. Então, pré-candidato. Então, sejam bem-vindos aí, né? Eu quero falar um pouquinho assim do nosso tema, né? São 10 anos do Estatuto da Igualdade Racial, perspectivas, reflexões e desafios. Vamos dialogar sobre esse tema hoje, tá? Com o nosso amigo Eloy Ferreira, meu parceiro de sobrenome, desculpa. São muitos os desafios para enfrentarmos a desconstrução do racismo. O Estatuto da Igualdade Racial foi criado há 10 anos para coibir a discriminação. Ele veio para garantir a efetivação de direitos e oportunidades para a população negra. Desde então, tivemos um avanço, né, significativo em política de ações afirmativas, mas ainda temos muito que avançar. Ministro, uma boa noite. Seja bem-vindo à minha sala, tá bom? Gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre a sua trajetória na política, um pouquinho sobre a sua vida. Esse sobrenome aí, Ferreira, onde que veio? Igual o meu, Regina Ferreira. Vamos lá, ministro, seja bem-vindo. Boa noite. Oi, Regina. Oi, Edivaldo. Muito obrigado, Regina, por esse convite tão carinhoso e muito importante. Fico muito honrado com essa lembrança para a gente poder conversar um pouco sobre esse tema tão importante para a brasilidade, para a nação como um todo, que é o debate da questão racial. Nosso país tem uma dívida muito grande com a nossa comunidade negra e é preciso que o Estado venha a construir ações no sentido de minimizar essa grande dívida que é uma dívida histórica. Eu tinha falado um pouco antes aqui com o Edivaldo, eu tenho um orgulho bastante grande, todos nós temos um orgulho muito grande, de ter sido colaborador do presidente Lula. O presidente Lula está inserido no quadro dos presidentes que mais retornaram à África, que mais visitaram a África, uma perspectiva cultural e econômica, de reconhecimento. Inclusive, o presidente Lula, ele, numa viagem ao Senegal, ele houve de pedir desculpas ao povo africano, ou seja, o povo do continente inteiro, pela ofensa que a escravidão praticou a tantas nações, a tantos povos. Então, isso é um marco extraordinário de um simbolismo, um reconhecimento simbólico de uma grande e intensivo compromisso com a superação do racismo e com a luta antirracista que hoje o mundo enfrenta de uma forma muito intensa, notadamente por conta da violência tão brutal que tem vitimado tantos negros e negras. E isso, a ofensa à nossa comunidade negra, ela não é uma desgraça somente no nosso país, é uma ofensa que percorre inúmeros estados independentes, como nós vimos agora recentemente, com essa ofensa de que George Floyd foi vítima lá nos Estados Unidos e que provocou uma onda de reação e de resistência muito forte e muito bonita, por sinal, porque contagiou o mundo inteiro com o desafio de que nós não aceitaríamos mais candidamente, ninguém aceitaria com candura
aquela ofensa. Isso foi fantástico, é verdade que isso foi fantástico, foi muito importante. E eu tive a honra de trabalhar, então, de ser colaborador do presidente Lula e sucedi o ministro Edson Santos, era deputado federal, e ele retornou à Câmara dos Deputados, e o presidente Lula me convocou para permanecer no ministério naquele período, que foi de março até dezembro, onde eu fiquei dando sequência a todas as ações que já tinham sido iniciadas com a nossa companheira queridíssima, que é a Matilde Ribeiro, que foi a primeira, foi a primeira ministra da CEPI, e tinha iniciado aquele trabalho. Então o Edson sucedeu na verdade, o Edson sucedeu o Mártios, porque o Mártios foi o ministro interino que ficou ficou por um mês e um pouco, e depois o Edson assumiu, e eu assumi no lugar do Edson, quando o Edson retornou. E naquele tempo tínhamos um tanto de desafios, mas o principal de todos os desafios que tínhamos naquele tempo, que o presidente Lula já nos cobrava, tinha deixado quanto uma grande demanda que ele tinha como preocupação, e as políticas, os programas que estavam em curso, o Programa Brasil Quilombola, o Programa da Saúde da População Negra, as políticas de cotas em andamento e construção, que essas políticas públicas de construção da igualdade não se perdessem com um governo que viesse depois. Precisaríamos ter um marco legal. E esse marco legal, o presidente Lula considerava que era o Estatuto da Igualdade Racial, que era um projeto que já tramitava na Câmara, no Congresso Brasileiro, há mais de 10 anos, e ainda não havia sido aprovado. E aí nós demos sequência a esse grande desafio, que foi a aprovação daquela legislação. E em 20 de julho de 2010, nós conseguimos finalmente aprovar o Estatuto da Igualdade Racial, esse projeto de lei de iniciativa do senador Paulo Paim. Aliás, acho que hoje o senador Paulo Paim é o único senador negro do Senado brasileiro. E essa matéria, o Estatuto da Igualdade Racial, ela pode ser, de alguma forma, Regina e Edvaldo, entendida como aquele artigo 2º da lei de 1888. Eu me refiro, assim dizer, como artigo 2º, porque a lei que coloca fim à escravidão, ela tem um artigo somente, né? Está revogada a escravidão. Ela não sequencia para poder assegurar à comunidade negra, aos ex-cativos, os direitos que eram assegurados aos não negros, né? Então, era para poder assegurar as oportunidades, a terra, de acesso à terra, de acesso à educação, de acesso ao mercado de trabalho, o direito de voto, o direito de voto. Então, nenhum direito era assegurado aos ex-cativos. E a lei que coloca fim, está abolida a escravidão. E aí o dia 14 de maio foi um dia que nos persegue até hoje, porque as oportunidades para a nossa comunidade foram sempre diminutas, foram sempre muito pequenas. E o Estatuto da Igualdade Racial ele veio como um desafio. Como fazer, nesse ambiente de um Estado que é estruturado com fundamento no racismo, o racismo é estrutural no Brasil, a base econômica do Brasil teve fundamento no trabalho escravo, a base econômica do nosso país. Então, como criar nesse ambiente políticas públicas para tratar esses desiguais, que somos nós, todos os ex-cativos, os africanos, descendentes de africanos, colocar em igualdade de oportunidades com os não negros. E isso se deu com o entendimento de que as ações afirmativas nos permitem esse instituto. Então, o Estatuto da Igualdade Racial, é um documento que traz ao mundo jurídico brasileiro o Instituto das Ações Afirmativas. Esse instituto, ele não é somente para o Estado brasileiro, ele é também para a iniciativa particular de realizar ações afirmativas. E ações afirmativas, à época da votação do Estatuto, alguns tinham a preocupação de dizer o seguinte: mas a palavra cota saiu do Estatuto. É porque
às vezes as pessoas não conseguem, talvez, ter a dimensão do que está em curso. O que não poderia, em hipótese alguma, sair do Estatuto era a definição do que eram as ações, do que são as ações afirmativas. Porque são as ações afirmativas a mola propulsora para poder realizar as políticas públicas de reparação, de construção da igualdade de oportunidades. Eu digo isso, querida Regina, para a gente ter a dimensão da importância do que são as ações afirmativas. Porque é necessário tratar os desiguais de forma desigual. E nessa compreensão, né, porque somente, imagina um exemplo assim bastante prático, pegar o nosso campeão de Fórmula 1, esse fantástico corredor que é o Lewis Hamilton, e fazer o seguinte, ele largar junto com nós três aqui, na faixa, nós vamos com... Não vou nem falar para a gente ir com a Mercedes, porque não vai dar jeito, mas vamos com um carro bem menos potente, vamos com um Fusca 78 e deixa o Hamilton com aquela Mercedes fantástica. Bem, vamos largar juntos, mas é óbvio que ele vai chegar primeiro. Então, para a gente chegar junto, disputando igualdade de oportunidades, nós temos que ter umas 10 voltas na frente do Hamilton e largar com um carro igual a ele, porque aí nós poderemos chegar juntos, porque a igualdade de oportunidades impõe tratamentos diferentes aos diferentes, e não tratamentos iguais. Tratamentos iguais são ações universalistas, é como até que nos dessem uma Mercedes igual a do Hamilton para sairmos junto com ele. Certamente nós não teremos o mesmo sucesso que ele. Então, as ações afirmativas são essas, assim. É tratar os diferentes de forma diferente. Dessa forma, se alcança a igualdade de oportunidades. Mas o Estatuto não parou só nisso. Não parou só nisso, que é a grande dimensão, porque foi o Estatuto e as ações afirmativas utilizadas pelo ministro Ricardo Lewandowski quando examinou a ação que o DEM impetrou contra as políticas de cotas. Foram essas ações e o Estatuto da Igualdade Racial que sustentaram e mostrou que o ministro Ricardo Lewandowski disse não ao DEM que queria acabar com as políticas de cotas. Foi só isso. Então, vê a força do que é esse Instituto das Ações Afirmativas. Como é importante. E isso a gente tem que popularizar. Nós temos que estimular a administração pública a adotar esse mecanismo. E aí tem muito mais desse Estatuto. Ele avançou na possibilidade, ele assegurou o direito das comunidades quilombolas, ele tratou do direito das comunidades, das religiões de matriz africana, ele assegurou a cultura e a defesa intransigente da capoeira, inclusive assegurando aos mestres de capoeira o direito de lecionar capoeira nas escolas. Coisa que era uma resistência muito grande, havia um corporativismo, porque queriam dizer que os nossos mestres de capoeira não tinham pedagogia para poder ensinar a capoeira. A gente vive... É que o racismo ele tem tantas roupagens, né, que ele ofende de uma forma brutal a questão das oportunidades. Mas então a capoeira assegurada, a saúde da população negra assegurada, a educação, e criamos dois grandes temas, né, entre tantas importantes nesse estatuto, mas tem dois temas que são muito importantes. É porque foi a criação do Sistema Nacional de Igualdade Racial. O Sistema Nacional de Igualdade Racial é uma forma de linkar as políticas públicas de todo o governo, as políticas públicas de promoção da igualdade racial, para todos os entes federados que associarem-se a essa política de construção da igualdade. E, ato contínuo, o Estatuto determinou que o orçamento da União, que é a principalidade é buscar o seguinte: confira se no orçamento de Carapicuíba, qual é o orçamento em Carapicuíba
para a promoção da igualdade racial. É importante que o orçamento de Carapicuíba tenha destinação orçamentária para políticas de promoção da igualdade racial, políticas específicas para a população negra. Não apenas políticas universalistas que tratam a toda a comunidade. Então, o Estatuto da Igualdade Racial, ele determinou que o orçamento da União deva conter recursos específicos para a promoção da igualdade racial. E isso é de uma força extraordinária. Contudo, tem alguns problemas. O Ministério Público, até agora, não tem uma movimentação, uma ação que mereça destaque para impor, determinar que o orçamento da União contenha esses recursos para a promoção da igualdade racial. Pois é, o Ministério Público, o fiscal da lei, ele já era para ter acionado o Congresso brasileiro, o governo brasileiro, especialmente, para destinar os recursos necessários para a promoção da igualdade racial. Isso está na lei. Não é uma norma, um desejo, uma vontade. Isso é uma determinação legal que consta do Estatuto da Igualdade Racial. Então, minha querida Regina, meu caro Edivaldo, nós temos tantos desafios. Eu creio que os municípios precisam criar os seus órgãos de promoção da igualdade racial linkados ao Poder Executivo, ao chefe do Poder Executivo, como são as secretarias. Não pode ser um órgão, uma coordenadoria que tenha ligada lá à cultura ou ligada a um departamento. Não é. Isso é uma maneira envergonhada de combater o racismo. É uma maneira envergonhada de tratar da promoção da igualdade racial. Naturalmente que nós estamos desafiados, nesse momento, a construir também, Regina, um ambiente de grandes alianças. Porque combater o racismo, como nós vimos, combater o protagonismo de todas as lutas, é importante que sejamos nós na condução. Mas é importante e imprescindível que nós saibamos como reunir os aliados. Os aliados que têm os valores democráticos, os valores civilizatórios, os valores humanitários, para poder enfrentar. Olha, chegou o nosso companheiro aí, saudações, me perdoe aqui, fazer a saudação em nome, já que eu que estava com a fala aqui, é o Sérgio Ribeiro, nosso ex-prefeito de Carapicuíba, e que está numa empreitada para poder, como pré-candidato, nesse desafio de levar qualidade de vida, levar compromissos democráticos para essa cidade que é muito importante na região metropolitana, que tem uma população que precisa dos serviços públicos e precisa da atenção de perto, aquela atenção de per si. E, então, é preciso que nós tenhamos, penso que são as ligações mais estreitas, e estava falando sobre isso, Sérgio, agora, mais estreitas com o chefe do Executivo na perspectiva do combate ao racismo. Porque não é uma ligação com o departamento tão somente, que não é irrelevante, mas não é tão somente, mas é o chefe do Executivo, ele tem o condão de fazer as políticas acontecerem e tem a sensibilidade para poder acionar todos os atores na perspectiva de construir ambientes novos. E nós vimos que as alianças assim são tão imprescindíveis. O que a gente viu? Aconteceu nos Estados Unidos, com toda aquela revolta depois da ofensa tão brutal que nós tivemos lá, né, do George Floyd. As ruas foram tomadas, foram coalhadas, e não somente de negras e negros, mas foram coalhadas de todas as pessoas que têm a indignação no seu comportamento, têm a sua revolta contra o racismo, contra as ofensas, contra a violência. E aqui no Brasil, da mesma forma. Nós estamos desafiados a construir essas grandes alianças e trazer esse grande compromisso para poder combater o racismo e construir a igualdade de oportunidades. Obrigado pelas palavras, ministro. Boa noite, Sérgio. Seja bem-vindo. Gostaria que você falasse um pouquinho aí, se apresentasse para a nossa galera que está nos assistindo aí. Tem muitas pessoas que te conhecem, mas tem muitas pessoas que ainda estão
estão chegando agora, né? Sérgio, nós temos assim, nós estamos alcançando eu sei, assim, eu acredito. Você viu, né? Certeza, tenho certeza. Você viu, né? Eu tenho certeza disso. Então, assim, se apresente para aqueles que você não conhece ainda e dá uma boa noite para aqueles que você já está acostumado a caminhar com a gente aqui em Carapicuíba. Tá, ok, uma boa noite, Regina, boa noite, o Edivaldo que está ali, ó, tá com o microfone mudinho ali, comportadinho, né, Edivaldo? Comportadinho, o nosso querido Eloy Ferreira, né, que muito nos honra. Eu tô vendo, ele tá comportadinho lá. Nosso querido Eloy, que muito nos honra, né, de participar desse debate, porque esse mundo virtual é engraçado, né? Eu ia falar assim, aqui em Carapicuíba, nos visitando, né? Mas não deixa de ser, né? Tendo contato aqui um pouquinho com a nossa realidade da cidade de Carapicuíba, que é uma cidade, antes de eu me apresentar, é uma cidade negra, uma cidade nordestina, é um enclave nordestino aqui na região metropolitana de São Paulo, né? Eu fui o primeiro prefeito da história de Carapicuíba que nascia aqui, mas meu pai era baiano, minha avó pernambucana de Bom Conselho de Papacaça, meu avô alagoano de Palmeira dos Índios. Quer dizer, então aqui em Carapicuíba é assim. Eu estava participando de uma conversa com o governador Rui Costa agora há pouco da Bahia, inclusive estava falando para ele que 21% da população de Carapicuíba, 80 mil pessoas ou são filhos ou descendentes de baianos, como eu sou. Então Carapicuíba é uma imensa cidade nordestina, uma cidade de maioria população negra. Então essa é a grande característica nossa. Eu fui vereador por 2 mandatos, me elegi vereador aos 23 anos de idade aqui na cidade, fui o mais votado, depois fui reeleito vereador, depois perdi 2 eleições de prefeito seguida, ganhei uma no primeiro turno com 54% dos votos e fui reeleito com 68% dos votos, disputando com 6 candidatos aqui na cidade, né? Eu não sei se é o meu, tá chiando, será? Porque tá tendo um chiado aqui. É o meu microfone, será? Acho que é, né? Vocês estão me ouvindo? Não, eu acho que não é o seu. Eu estou achando que é o da Regina que está fazendo um chiado. Quando ela tira o som, muta o dela, o chiado diminui. Eu vou até mutar o meu para ver se o som... Veja só. Espera um pouquinho, então, Sérgio. Essa questão aqui... Eu vou ficar que aí vocês conseguem falar, tá bom? Porque, de repente, é o meu microfone que está dando... Tá, eu vou contar para vocês um pouquinho e contar para o Eloy aqui e para vocês que estão me assistindo. Quando eu comecei a ter contato com a questão racial, o debate é importante da luta antirracial. Primeiro, pela influência importante na nossa cidade de Carapicuíba do movimento negro unificado. O movimento negro unificado em Carapicuíba é muito forte. Elegeu um vereador em 1988, o companheiro Laércio Lopes, que era da oposição metalúrgica de Osasco e região, e foi eleito vereador em Carapicuíba em 1988, com a famosa campanha O Voto de Raça e de Classe. E foi o segundo mais votado da história de Carapicuíba até hoje. Segundo mais votado da história. Lamentavelmente, nós perdemos um vereador porque no meio do mandato ele passou no concurso de juiz federal, Laércio. Aí ele foi para o judiciário, né, se transformou em juiz federal, foi para Salvador, ser juiz, saiu de Carapicuíba, foi para Salvador, e depois voltou para aqui próximo, né, que está numa vara aqui em Barueri, e juiz federal. Então eu bebi muito dessa formação dos companheiros que vieram do movimento negro unificado. E foi por isso que em 1993, quando eu me elegi vereador, eu apresentei algumas leis aqui em Carapicuíba, já no ano de 1993. Então, por exemplo, eu apresentei a lei, foi aprovada em 93, que instituía o 20 de novembro como feriado na cidade, por conta da questão de Zumbi do Palmares, em 93. Em 93, nós aprovamos uma lei aqui também de minha autoria, que identificava na rede pública municipal de saúde o traço falciforme e a necessidade de um curso preparatório para os profissionais de saúde para identificação do traço falciforme, que nós sabemos que não atinge tão somente a população negra, mas majoritariamente a população negra.
Em 93 também, no final de 93, outubro de 93, nós aprovamos uma lei aqui, instituindo no currículo municipal, em 1993, as relações entre África e Brasil. Na verdade, era uma disciplina de civilização atlântica, que nós chamávamos. Uma disciplina de civilização atlântica. E também essa lei foi aprovada. E essa lei foi sendo implementada meio que capenga, porque eles não tinham interesse de implementar essa lei. E só foi em 2009, quando eu tomei posse como prefeito, que aí nós implementamos plenamente a lei, né, com toda a importância que a lei adquiria, né? E outros projetos. Então, não quero ficar fazendo aqui inventário de projeto no que diz respeito à questão racial. E depois, quando eu participei da campanha, né, que eu apoiei para deputado federal, meu querido, saudoso, falecido deputado federal, fiz parte da coordenação da campanha dele, meu querido Florestan Fernandes. Então, participei ativamente da campanha do nosso querido Florestan Fernandes, que era um grande mestre, que nos ensinava a todos, que ele falava: Sérgio, no Brasil, o brasileiro tem preconceito de ter preconceito. O brasileiro tem preconceito de ter preconceito. E eu tinha uma identificação com o Florestan, porque assim como ele, eu também fui engraxate em Carapicuíba. E um dos slogans de campanha do professor Florestan, tinha vários, um deles era: o menino engraxate que continua lutando. Na minha primeira campanha de vereador, eu tomei emprestado esse slogan dele e também, né, plagiei o slogan de campanha. E o professor também dizia outras coisas. Ele dizia: olha, o grande desafio de quem sabe é não ter ódio de quem não sabe. Então, nós fomos ali aprendendo com esses companheiros, né, que o Partido dos Trabalhadores é essa escola extraordinária de aprendizado político, né? Aqui nós fundamos um cursinho pré-vestibular, que até hoje existe, está com muitas dificuldades, que nós tivemos passando pelo nosso cursinho aqui, professor Aziz Nassir Abissaber, Antônio Cândido, Marilena Chauí, uma série de companheiros do PT que colaboravam com as aulas especiais de forma graciosa aqui em Carapicuíba, num cursinho que depois, quando prefeito, nós chegamos a ter 1.500 alunos nesse cursinho pré-vestibular gratuito, e que o atual governo fechou. Mas não é o balanço aqui, é lamentável, né? Mas é uma experiência de quase 30 anos, que é uma homenagem ao Luiz Carlos Prestes, que o nome do cursinho se chama Prestes Vestibulares. Inclusive, até hoje, existe em Carapicuíba, sem apoio nenhum do governo, né? Nem teve apoio durante as nossas gestões, mas enfim. E conseguiu o ingresso de centenas de jovens na Unicamp, na Federal do Rio de Janeiro. Tem professor na Federal de Química do Rio de Janeiro que saiu do nosso cursinho aqui. Tem aqui o Robson Pinho, que é professor na Federal aí de Minas Gerais, do Rio de Janeiro. Robson Pinho, professor de Química, que foi aluno e professor do cursinho. Só com doutorado e pós-doutorado nós já temos mais de 40 que passaram pelo cursinho. Alguns com pós-doutorado na Alemanha, na Inglaterra, né, muito desses jovens, que é um grande orgulho para todos nós que construímos essa experiência histórica muito importante, né? Então, eu peguei um pedacinho da fala do Eloy e eu tenho absoluto acordo. Eu fui dos sindicatos bancários de São Paulo e uma coisa que eu brigava muito no sindicato é o seguinte: eu falava, não adianta criar a coordenadoria, o grupo do negro aqui no sindicato, se nós não pautamos isso na assembleia do sindicato. Porque a assembleia do sindicato é uma instância máxima da categoria. É neste lugar que nós temos que debater a questão racial. É nesse lugar que nós temos que dialogar com os bancários e com as bancárias. Eu falava isso. Hoje nós temos orgulho de ter uma primeira mulher, em 98 anos de existência do sindicato, negra, presidente do Sindicato Bancário de São Paulo, Osasco e região, que é o maior sindicato da América Latina, e de Carapicuíba, né? Por orgulho de todos nós, que a nossa Ivoninha, a Ivone aqui da nossa cidade de Carapicuíba, que eu tive o prazer de filiar quando tinha 20 e poucos anos de idade, e hoje é um grande quadro do movimento sindical, uma companheira extraordinária, participou desde as minhas primeiras campanhas de vereador. Eu só tenho uma mágoa com ela, que ela nunca quis ser minha secretária de finanças. Por mais que eu tivesse, né, insistido, porque aqui, em Carapicuíba, 84% do orçamento da cidade, quando eu fui prefeito, era dirigido por mulheres. 84% do orçamento da cidade. Então, não era só secretaria de mulher, era secretaria de obras, era uma mulher,
Secretaria de Jurídico era mulher, Secretaria de Saúde era mulher, Secretaria de Educação era mulher, Secretaria de Esportes era uma mulher, entendeu? A chefe de gabinete era mulher, enfim. Nós tínhamos aqui uma ditadura da mulherada aqui, né? Que foi uma experiência bastante importante. Então, desde aquele período antes ao governo, nós já tínhamos essa convicção de que a questão racial é absolutamente central. E agora, nessa sexta que retrasada, a Regina participou, nós fizemos uma reunião, que a Regina participou, inclusive, que eu falei o seguinte: nós vamos radicalizar com essa pauta, não por uma questão tão somente ideológica, embora seja necessário do ponto de vista ideológico, não tão somente do ponto do compromisso do resgate histórico de uma república que decidiu excluir o negro, porque quando não deixou votar o analfabeto, porque em 1824, no Império, o analfabeto podia votar, foi a república que tirou os analfabetos, para poder tirar os negros em 1891. Culpa dos paulistas, nós, os paulistas, mas enfim. Então, mas não é só por um compromisso histórico, não é só por um compromisso ideológico, é por uma razão pragmática, eleitoral, cálculo eleitoral. Nós vamos fazer um embate, vamos fazer uma campanha para arrumar confusão. Então, a reunião que nós fizemos foi com a Débora Pereira, que é a secretária de Mulheres do PT do Estado, que é negra, o Tiago Soares, que é o secretário de combate ao racismo do Estado de São Paulo, o nosso companheiro Ramati Jacinto, e vários outros companheiros, vou ficar citando todos aqui, mas só para dar um exemplo de quem participou dessa reunião sexta retrasada. Nós fizemos uma reunião com o seguinte: nós vamos ter o programa mais avançado do Brasil nessa questão racial, do enfrentamento ao racismo. Porque não adianta fazer reunião e falar internamente e depois não colocar no programa de governo e não abrir o debate com a sociedade. Então, o cálculo que nós estamos fazendo não é um cálculo do que nós podemos pautar que seja palatável para as pessoas, ou seja, para os racistas. Não. Nós queremos pautar justamente aquilo que vai criar a confusão. Exemplo: cota de negros no concurso da Guarda Municipal. Nós queremos cota na Guarda Municipal. Nós vamos colocar isso no programa de governo. Nós vamos colocar cota nos cargos de confiança da prefeitura. Nós vamos colocar isso aí também. Lógico, tem um compromisso meu de não ser só a cota, mas eu quero colocar o debate da cota. Nós vamos colocar esse debate. Então, nós queremos fomentar esse debate na cidade. Por quê? Para terminar aqui, que eu já estou falando demais, é o seguinte: eu identifico no estado de São Paulo 3 grandes forças políticas nos municípios. 3, porque os partidos ruíram, acabaram, não existe mais. Então tem 3 grandes forças políticas aqui no estado de São Paulo. Um é o lavajatismo. Lavajatismo com tudo que ele representa. A pauta moralista, um udenismo lacerdista hipócrita, que é muito forte em São Paulo. Tem uma outra turma, que é o bolsonarismo raiz, o xenófobo, o homofóbico, o racista, o preconceituoso, o atrasado. E tem uma outra grande força política, que é a ideia de igualdade, uma nova sociabilidade, o resgate da democracia, o enfrentamento das desigualdades, a defesa da soberania nacional, a radicalização da democracia, que pode ou não ser encarnado por um candidato do PT. Eu quero encarnar esses valores. Porque eu acredito que, se é verdade que existe um movimento antipetista, existe um movimento antibolsonarista. Então, não existe espaço nessa eleição para o isentão, como gosta de falar o presidente Bolsonaro. Você tem que ter posição, não tem conversa. Vai ter que ter posição. Porque, senão, querendo agradar todo mundo, você acaba perdendo o que você tem. E em São Paulo, no estado de São Paulo, a média, a raiz, o núcleo petista dá de 10% a 15%. Mas ninguém chega a 20, 30 se não tiver esses 15. Ninguém chega a 30, 35 para ir para o segundo turno da eleição se não tiver esse 15. Então nós queremos galvanizar, nós queremos, sabe, deixar esse núcleo de 15% a ponto de bala para fazer a diferença na reta final, para falar o seguinte: nós temos que fazer autocrítica sim, mas não é a autocrítica que a elite quer.
É autocrítica que nós deveríamos ter sido mais generoso e mais radical nas propostas de inclusão do direito das mulheres, dos negros, do LGBTQI+. Nós tínhamos que ter tido mais ousadia para poder governar. Porque quando a Dilma caiu, não foi o problema dela cair. Não teve que trocar um tapa no meio da rua. Porque nós não tínhamos ninguém para nos defender. Então, essa reflexão nós temos que fazer. Nós temos que aprender. Eu não sou nenhum esquerdista. Eu fui reeleito aqui com apoio de 22 partidos. Eu me elegi a primeira vez com 12 partidos. Hoje eu não quero. Não quero. Porque o programa de governo que nós precisamos implantar aqui para poder resgatar esta população que se sente excluída da democracia liberal, que nós passamos a ser identificados como elementos constituidores do sistema carcomido e podre que a elite brasileira constituiu, nós precisamos ter um programa de enfrentamento. Então, para ter esse programa de enfrentamento, nós não podemos fazer algumas alianças. Aqui tem gente do PSL querendo ser meu vice, não pode. Tem gente do PRTB querendo ser vice, não pode. Não pode. Por quê? Porque eles veem, foi prefeito 2 vezes, pode ser prefeito de novo. Não, nós não queremos. O Lula na minha casa disse, Sérgio, um prefeito que sabe fazer política tem que ter no mínimo 15 partidos apoiando na reeleição. Aquilo virou obsessão. Quando eu fechei os 22, liguei para o Lula e falei, presidente, estamos com 22 partidos. Ele falou parabéns. E aí eu dou esse testemunho público. Se arrependimento matasse, eu estava morto durinho aqui no chão, aqui, ó. Se arrependimento matasse. Aquelas alianças que nós constituímos, com aquela amplitude que nós constituímos, como que foi depois as dificuldades para poder governar. Então, é esse raciocínio aqui inicialmente que eu queria fazer, falar e parabenizar a Regina por esse trabalho, esse debate que ela tem feito na cidade. Eu estava comentando hoje de manhã a respeito da Regina, que ela tem envolvido um setor da cidade que nunca foi organizado, que é o quê? Aquelas pessoas que fazem parte dos 3.200 pessoas que se formaram por conta do ProUni, as pessoas que terminaram o seu curso superior depois dos 40, 50 anos, como é o caso da Regina, os 1.280 do FIES que se formaram. Então é o seguinte, a Regina está conseguindo dialogar com esse segmento de pessoa que foi diarista e se formou assistente social, de pessoa que trabalhava no comércio e depois virou pedagogo, entendeu? Então, esse segmento que ele está organizando é um segmento muito importante, dialogando com aqueles excluídos do processo formal de educação. Então, Regina, você está de parabéns. Eu quero parabenizar aqui você publicamente, esse crescimento político que você está tendo, sabe, essa qualidade política que você está dando para o nosso debate aqui na cidade de Carapicuíba é absolutamente fundamental. Então, você já é uma vitoriosa. Você já é uma vitoriosa por ter se disposto, por ter colocado a sua cara, ter colocado as suas propostas, ter colocado a sua experiência, a sua vida à disposição da nossa cidade e do nosso partido, para poder construir esse projeto, esse sonho teimoso que nós temos, que carregamos desde jovens, de transformar o mundo. Então, você está de parabéns, minha querida Regina. Ô Sérgio, quero agradecer aí. Como você falou numa live antiga sua, esse é nosso jeito petista de governar, né? Nosso jeito petista de tratar. Nós somos o povo, né? O povo preto, o povo pobre, o povo periférico. Então, nós temos que representar, sim, né? Nós temos que estar junto aí, junto com esse povão aí, né? Muitas mulheres, né? Aquilo que eu falo, desculpem, acho que tem um erro aqui na minha transmissão. Vocês estão me escutando? Estou ouvindo. Tá bom, obrigada, desculpa. Sexta-feira, o sinal fica fraco, sempre cai mesmo, mas aquilo que eu falo, eu tenho muito orgulho em estar representando essas mulheres. Por isso, Regina, depois você conta para o Eloy, Conto. Depois você conta para o Eloy, Regina, que nós vamos criar empresa municipal para dar acesso mais barato para a internet para a população. Vai ser a primeira do Brasil. Com certeza. Depois você conta para ele, quando acabar a live, que nós vamos criar a primeira empresa municipal do Brasil para garantir acesso para a população da periferia com preço menor. Já dialogamos com todos os técnicos nossos, porque a internet é isso. O povo da periferia sofre
como eu também sofro, que eu moro aqui na periferia, a imagem congela, cai, o preço é caro, é um desrespeito com a população mais pobre. Mas desculpa a parte aí, que isso realmente me revolta, essa situação. Verdade. Ministro, nós estamos assim com o governo federal, um governo homofóbico, racista, sexista, né? E está contribuindo muito para a criminalidade, né? As pessoas estão se desvelando, né? Quem é homofóbico, quem é racista, quem é sexista, fala assim, bom, já que nós temos um presidente assim, vamos ser assim também. E nisso aí está aumentando muito a criminalidade. A gente está vendo que aqui, né, em São Paulo, Rio de Janeiro, a criminalidade dentro da periferia aumentou muito, 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 muito mesmo, né? Além de nós estarmos dentro da política, nós negros, para poder estarmos com políticas públicas, políticas de ações afirmativas voltadas para a segurança, aonde mais nós podemos atuar, na sua opinião, ministro? Ô, Regina, eu estou aqui, assim, muito... É que não dá mais tempo, a gente não pode, né? Só temos um voto, mas eu já queria transferir meu voto para poder votar em vocês quando vocês forem homologados. Regina, vereadora, e o Sérgio para retornar à prefeitura para dar sequência a um programa democrático e popular, com isso de popularizar, de democratizar o acesso à internet, de democratizar com isso as possibilidades de informação e informação sem fake news. Parabéns, essa é uma grande sacada e fiquei muito animado de ouvir toda a fala do nosso pré-candidato a prefeito e que quero torcer e fazer a campanha pela sua eleição, porque é muito importante ter um quadro da sua dimensão, da sua estatura, à frente de uma prefeitura. E é imprescindível ter uma mulher negra da qualidade da Regina, ligada ao movimento de moradia, ligada ao movimento popular, representando na Câmara Municipal. É o tempo de dar sustentação aos seus projetos que vão estar em andamento. Eu creio, Regina, que a gente vai ter uma série de desafios, como você situou, e o Sérgio também situou muito bem. Talvez a gente, pegando só um gancho do que o Sérgio falou, na perspectiva de pensar em políticas de cotas, a gente tem que algumas carreiras, notadamente as carreiras jurídicas, eu também sou advogado, eu vejo que a gente tem um problema objetivo, né? A presença de negros nas carreiras jurídicas, você falou aí do Laércio, eu fico animado, né? Porque a gente tem são pouquíssimos, a gente não enche as mãos quando vai falar de juízes negros. E aí, quando a gente tem um juiz negro, é bastante bom. E aí, no cargo, por exemplo, você vai ter um concurso para as carreiras de terceiro grau, de nível superior, é imprescindível que se coloque cotas nessas carreiras, né, nesses concursos, para que essas vagas tenham a presença de negras e de negros também, sob pena da gente não ter nessas carreiras melhor remuneradas e de terceiro grau a presença de negros, de procurador, de médico, para a saúde pública, enfim. Então, acho que esse é um gancho muito importante. Mas aí, Regina, acho que a gente vai ter um desafio, e o Sérgio está preocupado com esse desafio, também me associo. Está em causa, nesse momento, o ambiente democrático. Nós estamos vivendo sobre, de fato, um governo tacanho, um governo sem esperança, um governo que não dá perspectiva de sonhar, um governo que quer sepultar a utopia. Só que ele não tem estofo para isso, porque a força da mudança, a roda da história, não tem registro que ela retorne. Então, por mais força que ele tente fazer de obscurantismo, ele não vai conseguir, porque a nossa força será sempre muito maior. Então, defender a democracia, eu acho que está seguramente na ordem do dia para todos nós. Muito embora, quando a gente vai, nesse momento, ainda um pouco assustados, como a gente está com a dificuldade da comunicação. Veja, as pesquisas que saíram no dia de hoje dão conta de que a avaliação do presidente cresceu ao longo desse tempo. Ora, como ela cresceu? É um negócio muito absurdo, né? A esquerda, a oposição no Congresso brasileiro, brigou intensamente por um salário mínimo. O nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, queria que fosse um salário mínimo
os recursos necessários ao auxílio emergencial. E o Bolsonaro, ele queria que fosse R$ 200. Ele e o Tchutchuca, né, queriam R$ 200 como auxílio emergencial. Nós construímos uma grande negociação e conseguimos que fosse aprovado R$ 600. Esses R$ 600 aprovados levaram que esse monstro, esse desumano, esse homem sem nenhuma perspectiva civilizatória, humanitária, tivesse agora a maior aprovação desde a eleição, a partir do que ele não contribuiu para o Estado brasileiro. Quem contribuiu para ter esse valor foi a esquerda, foi a oposição, e ele que se beneficiou disso. Mas eu acho que a gente, então, tem um desafio, que é na defesa democrática, e nos apropriarmos das causas que a gente defende. Porque não basta que nós tenhamos as grandes defesas, penso eu. É preciso que todos saibam que quem defende a política de cota é a Regina, é o Sérgio. Quem defende a internet popular, a internet que alcance toda a periferia, é o Sérgio, é a Regina. Quem quer assegurar o retorno do pré-vestibular, que acho que seja uma das matérias mais importantes que nós tenhamos para ter em perspectiva a construção de um Estado democrático, sem racismo, sem machismo, que é a educação. Mas mesmo quando a gente discute a educação, aqueles homens que estão hoje lá em Brasília, eles têm a educação do banco escolar, mas eles são absolutamente desumanos na perspectiva de valorização de sonhos. E aí? Então temos que valorizar a educação, mas é importante que cada jovem saiba quem está defendendo essa causa. Então, para defender a juventude, a educação, o acesso à educação e o acesso aos bens culturais e econômicos, eu acho que é o principal tema. Eu acho que, pelo que eu percebo do olhar do Sérgio, ele quer focar nessa perspectiva da educação também, numa dos temas que ele quer acentuar bastante. E acentuar a defesa de educação para a juventude negra. E se tiver a oportunidade, eu não conheço quantas escolas municipais tem em Carapicuíba. Carapicuíba tem perto de 240 mil habitantes, se não me engano, alguma coisa assim. Não sei quantas escolas... 400 mil habitantes. 400 mil habitantes? Olha, nós então... estamos à beira dos 400 habitantes. São 240 mil, então, eleitores, talvez. 230 mil eleitores. 290 mil eleitores. 290 mil. Nossa. Então, você tem bastante escola pública. E agora, com os recursos que serão retornados agora pelo Fundeb, talvez, eu não sei se é possível sonhar, Regina, enquanto você empunhar a bandeira da escola pública em período integral, se vocês tiverem condições, Sérgio, de fazer essas contas, de ver como defender essa principalidade para a juventude estar em período integral na escola, né, nesse período que é muito importante de formação e de entendimento, e que os pais conheçam dessas bandeiras. Então, a educação, enquanto principal. A saúde é um tema que hoje está candente. A gente tem nem sei quantos meses mais nós já estamos sem ministro da Saúde. Então, imagina, alguém que não entenda de saúde está passando receituário de drogas que não sabem não conhecem das implicações, dos efeitos colaterais tão graves que essa droga tem, que essa droga, inclusive, ela não é... Quando se tem uma outra droga para tratar a malária, a cloroquina não é utilizada, porque trata-se com outra droga, porque os efeitos colaterais da hidroxicloroquina e da cloroquina é muito grave. Então, tratar da saúde do povo dessa forma, né? Imagina, aquela turma não conhece nada de anemia falciforme. Isso que você pensou em 93, não conhece. E, por fim, eu gostaria de sugerir uma ideia aqui, para poder não estender demais o tempo, para ouvi-los também. O Sérgio foi muito feliz, eu estou muito animado com vocês para poder... tem que tocar os corações e a mente. Vocês estão falando de sonhos. Não estão falando de qualquer coisa. Tem que ganhar as pessoas, porque é isso que a gente tem que mostrar para as pessoas, que nossos sonhos podem ser realizados e com a participação de cada um e cada uma. E na perspectiva dos sonhos, sabe, Sérgio, você falou, em 93, o município do Rio de Janeiro foi o primeiro município do Brasil a aprovar a lei que estabeleceu o feriado municipal de Zumbi dos Palmares, pela iniciativa do então vereador Edson Santos, que foi deputado federal. Eu copiei dele. Aqui eu sucedi. Rapaz, você sabe que
Quem redigiu esse primeiro projeto fui eu, que era assessor do Edson naquela ocasião. Então, nós estamos muito próximos e ainda o primeiro encontro da gente, já temos muita coisa para poder conversar. E o sonho que a gente tinha desde aquela ocasião, para além dessa memória de Zumbi, era ter, como temos, na África do Sul, o Museu do Apartheid. Na Inglaterra, o Museu da Escravidão. E é importante, então, quando você tratar disso que você falou da 10639, que você já tinha pensado, era em 93, é isso, é tratar da memória e dar esse orgulho. O orgulho da brasilidade, o orgulho do negro e do não negro, para saberem o grande legado da comunidade negra, que nós nos orgulhamos. Eu acho que é importante esse Instituto da Memória ter a oportunidade de ter espaços de memória que possam trabalhar a toda a contribuição da comunidade negra brasileira para a formação da brasilidade, formação de toda a nossa nação, é muito importante. Levanta a autoestima, agrega, é ambiente de turismo cultural, turismo de memória, é ambiente de agregação de valores e une a toda a nação. Eu torço para que vocês tenham esse sucesso e vão avançando nos programas que vão ter muitos temas, mas focar em algumas coisas para tocar nisso que é importante, nos corações e nas mentes, e pensando que, como nós temos 10 anos do Estatuto da Igualdade Racial, nós temos uma caminhada longa pela frente, né? Essa caminhada deve fazer juntos, vai ser mais forte para a gente chegar à vitória. O Edivaldo não falou nada ainda, só está Posso falar agora? Pode falar agora, fica à vontade, Edivaldo. Ele está assim, coçando para falar, porque assim, olha lá, olha o jeitinho dele, ministro. Ele adora falar, ele gosta muito de aprender. Olha o jeitinho dele. Mas sempre que ele está tentando abrir o microfone aí, pode ficar à vontade, Edivaldo. Fala aí. Bom, Sérgio, eu também sou filho de alagoano, tá? O meu pai também é Palmeira dos Índios, minha mãe é de Arapiraca, e eu aprendi cedo de trabalhar também, porque minha mãe era mãe de 4 filhos, e eu tive que escolher, ou estudar ou trabalhar, né? Então eu comecei com 14 anos, e porque eu tinha dó da minha mãe, de ver minha mãe sofrendo para criar 4 filhos. Ela já não está entre nós, mas amo de paixão, é um orgulho. Ela se aposentou dentro do Hospital das Clínicas, né, 33 anos trabalhado lá, e ela, mesmo assim, sábado e domingo ia trabalhar de doméstica para poder trazer a mistura para os filhos. Então, eu tive que escolher. E eu aprendi a gostar do Partido dos Trabalhadores através dela. Minha mãe era fanática no PT, né? E ela falava, filho, o PT é do lado dos pobres, tá? Então, fica do lado do PT. Então, através dela que eu aprendi a gostar do PT e comecei a buscar sobre o PT. E sempre me identifiquei, como já falei para a Regina, que eu te admiro muito, Sérgio, devido à postura das pessoas do PT. São pessoas que falam com firmeza, que vai para o enfrentamento, que não tem medo de falar, de combater, né? E hoje eu estou muito honrado de estar com o Sérgio Ribeiro, com o Eloy Ferreira, que foi ministro aí, e eu queria tirar uma dúvida com o ministro e perguntar a opinião dele, do Sérgio, sobre como ele já foi presidente da Fundação Palmares, e hoje nós temos um cara lá que não nos representa, né, porque, para mim, ele é apenas um fantoche do governo fascista e racista. Queria saber a opinião de vocês, das atitudes dele, principalmente em falar que o movimento negro é uma escolha. O que vocês acham disso? Prefeito? Fiquem à vontade. Quem vai querer falar sobre... Olha, você sabe... essa bomba. Vou dar assim, uma breve opinião. Eu fico olhando, dia 22 de agosto, é aniversário de criação da Fundação Cultural Palmares. A Fundação Cultural Palmares é uma conquista do movimento negro. É uma conquista
do movimento negro organizado, e com grandes contribuições do MNU a tantos negros e negras. Esse homem, ele... Acho que a gente... Eu presidi a Fundação Cultural Palmares, é uma honra inenarrável ter presidido a Fundação Cultural Palmares durante um tempo. Organizamos um dos maiores encontros da história da Fundação também, que foi da Rota dos Escravos, um encontro que reunimos 23 países do continente africano para discutir um programa da Unesco, que é da Rota dos Escravos, todo esse ambiente da memória, a importância. E, na ocasião, ainda conseguimos convencer o diretor da Unesco a construir o Cais do Valongo, a dar o título de Patrimônio da Humanidade ao Cais do Valongo, que foi descoberto aqui na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, após as obras de modernização do centro histórico da cidade. Mas, então, eu vejo que a Fundação Cultural Palmares ela tem uma contribuição extraordinária para o Brasil, para a comunidade negra em especial. Esse homem é uma dessas coisas que vão passar. Ele é passageiro. Eu creio até que nós não devemos perder muita energia com esse homem, porque ele não é merecedor nem da nossa atenção, não. Mas nós temos que construir esses projetos como aqui nós estamos pensando na educação, para poder, na política cultural, na política da moradia, na política de inclusão com cotas no serviço público, estimular os atores da iniciativa privada a estabelecerem esse mecanismo de ação afirmativa junto da promoção dos seus quadros. Enfim, acho que a gente não deve... Pessoalmente, eu estou me colocando assim, não vale... Ele não é merecedor de um confronto de ideias, de um confronto de debate, porque é um completo energúmeno, não merece que percamos muito tempo com o que ele vocifera, porque ele, falando e uma galinha botando ovo, com certeza a gente já sabe o que é mais importante para o povo brasileiro, né? Bom, eu vou na linha do Eloy, eu vou ser mais breve ainda. O ex-deputado aqui de São Paulo, José Genuíno, ele tem uma mania de falar assim, ó, fulano não vale uma cibalena vencida. Fulano não vale uma cibalena. O Genuíno tem mania de falar. O Genuíno foi perfeito, não vale uma... Não vale uma cibalena vencida. Então, esse é mas o capitão do mato sempre teve, entendeu? Agora, alguém lembra o nome de algum capitão do mato? Ninguém lembra. Qual é o nome do capitão do mato? Que alguém lembra? Eu não lembro nenhum nome de capitão do mato. Nenhum. Só tem um verme que passou a história com o nome, que é o Domingos Jorge Velho, que gerou aquela ofensa a Zumbi dos Palmares, mas aí... Mas você vê, eu não conheço, eu conheço Domingos Jorge Velho, mas não sabia, né, como que ele fez, o que deixou de fazer. É irrelevante. Irrelevante. É irrelevante. Então, o Edivaldo, essa que é a questão. Agora, o grande problema não é lá o cara do Zumbi do Palmares, é o nosso povo aqui, perto de nós, que pensa igual, e muitos nossos que não têm coragem de enfrentar o debate. Esse que é o problema. Porque já foi dito por alguém, eu não sei quem, que o problema não é quando os adversários, os inimigos atacam, é quando os aliados silenciam. Nós não podemos silenciar, você tá entendendo? Essa que é a grande questão. Eu sou daqui, quem me conhece, a Regina conhece, alguns que estão ouvindo aqui, eu gosto de dialogar, gosto de conversar, eu sou adepto dos ensinamentos do Jacques Wagner. O que o Jacques Wagner fala? Ele fala para fazer política você tem que fazer 5 coisas. Andar mais, falar mais, ouvir mais, abraçar mais, beijar mais. O Jacques Wagner fala. Então essas 5 coisas é fundamental na política. Tem que ouvir, tem que falar, tem que abraçar o povo, tem que sentar lá na praça e ficar ouvindo. Porque o campo da esquerda, nós temos um problema também. Nós adoramos dar palestrinha para o povo, né? Então a gente senta o povo e quer que o povo fique ouvindo as nossas conversas, né? Só que a gente não ouve eles. Então, como a gente não ouve o povo, a gente gosta da palestra para eles, então ficam surpresos quando o Bolsonaro cresce na pesquisa. Nós estamos falando aqui na periferia faz tempo. O Dória manda ficar em casa, o prefeito manda ficar em casa, mas quem dá o dinheiro é o capitão.
Você está entendendo? Essa aqui é a primeira questão. Porque também, viu, Eloy, eu vou aproveitar aqui o espaço da live da Regina para fazer uma reflexão. Eu fiz uma live minha, 13 de março, para dizer que a embocadura que a esquerda estava entrando no debate da pandemia estava errado. E está dando no que deu. 13 de março eu fiz. Porque o que acontece, a meu ver? A grande questão é o seguinte. Nós entramos num falso paradoxo, que é o seguinte. Ir para a rua, enfrentar a pandemia, que era o que o Bolsonaro pregava, e o discurso da esquerda dizendo o seguinte, o governo bom é o que está mandando ficar em casa. Está errado. Ficar em casa é uma obrigação do cidadão diante da falta de avanço da ciência e da tecnologia que ainda não tem a vacina. Então, é obrigação do cidadão ficar em casa para defender a vida. Mas isso é um ato individual, cidadão, da preservação da sua vida. Aí nós temos que ter um pacote, um elenco de questões para os municípios e para os governos de estado que nós nos propusemos. Então, eu pego aqui em São Paulo, o Haddad deu um monte de entrevista. Só que um monte de entrevista que ele fez, ele nem criticou o Dória e nem criticou o Bruno Covas. Por que ele não criticou? Porque, na verdade, ele estava dizendo, ó, eles estão fazendo o correto de ficar em casa, de falar para ficar em casa. Tá certo, ficar em casa é a minha obrigação, é a sua, é dos 210 milhões de brasileiros. Agora, um governo municipal, por exemplo, ou o Dória no estado de São Paulo, ele não pode mandar ficar em casa e demitir todos os terceirizados do governo do estado na primeira semana. Ele não pode demitir todas as merendeiras terceirizadas do estado na primeira semana na pandemia. Então, o que acontece? O que o governo do estado, São Paulo, na década de 20, correspondia a 25% do PIB nacional. Hoje ainda é 30%. Desconcentrou, mas é 30%. Então, o Estado tem 30% do PIB, qual é o auxílio que ele está dando de renda cidadã para o povo? Nenhum. A merenda escolar, que já estava contratada, licitada, já estava no orçamento, ele só está distribuindo para quem é cadastrado no Bolsa Família. Então, mais uma vez, nós não diferenciamos da discussão. Lá em Brasília, sim. A oposição foi perfeita, foi isso que o Eloy falou, foi uma maravilha. Mas nos estados, tinham que fazer projeto de decreto legislativo anulando, sustando decisão de governador, de prefeitos de capitais, tinha que fazer um enfrentamento para diferenciar. Porque na live de 13 de março, é bom que fica gravado aí no Facebook, eu falava, o Bolsonaro lá na frente vai ganhar esse debate. Por que ele vai ganhar debate? Porque é o seguinte, a companheira está lá nos Estados Unidos, está aqui na USP também dando aula, eu esqueci o nome dela, que escreveu, junto com a Sandra Starling, o Biografia do Brasil, ela fala o seguinte, na pandemia de 1918, o comportamento do povo era o mesmo. Porque era o seguinte, 1/3 era negacionista, 1/3 era alarmista e tinha 40% no meio. Então, a mesma coisa de 1918 é a mesma coisa de agora. Então, faltou uma reflexão da esquerda para poder construir uma narrativa, um discurso de enfrentamento que não fosse tão somente a história de ficar em casa e não fosse tão somente o debate econômico, entendeu? Então, ficou difícil a situação. Porque agora o que está acontecendo? O cidadão ele pensa assim, o crescimento do Bolsonaro é verdade que é por R$600, mas é mais do que tudo por ele ter ficado quieto. Mais do que tudo por ele ter ficado quieto. Por quê? Os dois fatos, porque né? Porque os dois pesam. Porque é o seguinte, o cara estava cansado daquela briga. O povo fala, porra, eu tô morrendo. Nós estamos morrendo aqui, esses filhos da mãe ficam brigando. Uma guerra dos infernos. Esse Bolsonaro tem que parar. As pesquisas da Esther Solano, da nossa companheira Esther Solano, que pesquisa o bolsonarismo moderado, ela já tinha detectado isso, que ela soltou uma pesquisa em agosto, que os caras estavam cansados. O eleitor do Bolsonaro estava cansado, estava querendo cair fora dele. Porque falar, porra, mas só briga. Agora é governo, ele tem que ser mais sério. Ele não pode ser assim. Porque o bolsonarista raiz, ele não acha que o Bolsonaro é desonesto. Ele acha que os filhos do Bolsonaro é desonesto e que o pai erra ao defender os filhos que fizeram mal feito. Isso é a pesquisa da companheira Esther Solano. E é o que eu vejo aqui em Carapicuíba, uma cidade pobre. Então foi uma conjunção dos dois elementos. E aí o que acontece? O Dória aqui no estado está igual sindicato quando organiza a greve. Decretar a greve é a coisa mais fácil, mas acabar com a greve é o inferno. Porque uma parte radicaliza, quer que a greve continue, e a grande massa volta a trabalhar. Então fica naquela encalacrada.
Agora eles não sabem como sair da pandemia, não sabem como sair da situação, porque ficam nesse negócio, avança a fase, volta a fase, vai de volta para a fase, vai para lá para a fase. Aqui na cidade mesmo, está nessa situação, avançou a fase, diminuiu a fase, foi a fase, voltou a fase. E uma coisa também bastante complexa, que é o seguinte, eu, 13 de março, falei com o Padilha, falei com o Arthur Quioro, falei assim, gente, vamos aprovar uma lei bastante rígida, porque os caras vão roubar o dinheiro de combate à pandemia. E tá uma roubalheira generalizada em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar. Mas tudo quanto é lugar. Uma roubalheira generalizada. E é aí que o bolsonarismo cresce também. Fala, tá vendo essa podridão desses caras? Olha aí, ó. Por isso que eles queriam dinheiro para roubar essa corja de bandido. Que é a questão do Supremo Tribunal Federal. Olha só, vou contar essa história para você, Eloy. Eu tomo café toda vez 6h30 da manhã, tem um monte de motoboy que toma café comigo ali. Aí quando estava nos julgamentos do Lula tal, falava assim, Supremo omisso, bandido, esse Gilmar Mendes é um crápula, e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí o cara começa a ver o Bolsonaro e todo mundo inventar o Supremo, aí eu vou falar, o cara fala assim, é difícil separar a defesa da instituição dos bandidos que estão lá. O cara fala, mas Sérgio, você vivia detonando esses caras, agora que o Bolsonaro está indo para cima e os ministros dele estão indo para cima, você está defendendo esses bandidos? Olha como é difícil. É difícil, Pupu. É difícil, porque você fala, até outro dia era uma corja que caçou o Lula, bando de omisso, deixaram o Moro fazer o que fizeram. Então, essa coisa toda, porque eu tenho afirmado isso há muito tempo, assim, ó, o que está em crise não é a democracia, o povo é a favor da democracia. 70%, 75% no Brasil é a favor da democracia. O que está em crise é a democracia liberal. É esse modelo de democracia que nós participamos dele, porque não tinha outro, era o que tinha para hoje, mas que nós sabemos o limite. E não é só aqui. O professor Manuel Castel publicou uma ampla pesquisa mundial, chama um livrinho pequenininho, Ruptura, que ele trata disso. Quando ele fala, na página 38 lá do livro, parece que eu estou vendo Carapicuíba. Ele está lá nos Estados Unidos escrevendo, e eu estou vendo ele para Carapicuíba. O que ele fala lá? Ele fala assim, ó, quando você está diante de uma crise, para onde que você corre? Para aquilo que você se sente mais segurança. O que o cara sente mais segurança? Na família, em Deus, o núcleo de amigos mais próximo. Aí estabelece uma guerra de todos contra todos. Porque o cara pensa assim, ó, já que tá farinha pouca, meu pirão primeiro, casa que falta pão, ninguém briga, todo mundo briga, ninguém tem razão, o cara fala o seguinte, eu vou defender o núcleo familiar mais próximo, vou defender os meus amigos mais próximos, e o resto que se arrebente. Então, uma sociabilidade que leve em conta os valores da fraternidade, da igualdade, da solidariedade, isso é colocado de lado, porque o cara fala, não, vocês são idealistas, eu tenho que cuidar, eu tenho experiência de vida, a experiência diz o seguinte, se eu não cuidar dos meus, quem vai cuidar? É um comportamento paleolítico, um comportamento lá, sabe, dos clãs ainda, não é de uma sociedade democrática. Então, se a gente não enfrentar esse negócio para valer, ficar tentando, o seguinte, ó, tem aquela parte que não vale a pena, porque é o seguinte, 15%, 20%, isso daí é lixo. Lá nos Estados Unidos eles chamam de lixo branco, não é assim que é? É o lixo branco. Tem uma turma aí que não tem jeito. Agora, tem uma turma que tem que dialogar. Só que tem um negócio seguinte, eu aprendi uma coisa na política. Para o cara te respeitar, e olha que eu fui o prefeito do PT que mais conseguiu recurso com o governador aqui no estado de São Paulo. Por quê? Porque o nosso candidato a governador do PT em Carapicuíba ganhava a eleição na cidade. O Mercadante fazia 49% aqui e o Alckmin 34%. Então, quando eu ia falar com ele, ele tinha respeito. Então, tem muita gente que acha que rebaixando o discurso, o debate, o nível de enfrentamento, ele vai conseguir fazer o diálogo. Não. Ó, eu sou evangélico, minha família toda é evangélica. Por que cresce as igrejas evangélicas? Porque o pastor fica lá no calçadão da cidade pregando o evangelho, falando que Deus cura, liberta e salva. Ele grita o dia inteiro, ninguém para ouvir. Um belo dia o cara tá pensando em se matar, ele fala, eu vou procurar aquele pastor lá. E o cara tá lá. O cara tá lá pregando o evangelho. Então é o seguinte, eu perdi 2 eleições fazendo o mesmo discurso. Ganhei na terceira no primeiro turno. Eu pulei de 22% para 54%. O que mudou? Meu discurso? Não.
É a sociedade que foi amadurecendo, aceitando, elaborando, participando, enfrentando. Tinha coisa que o cara achava que era absurda na primeira, mas já não era na segunda. Tem coisa que eu estou propondo agora, você entendeu? Agora, para chegar nessa questão, Eloy, da empresa municipal de internet, eu fiz, na pandemia, uma campanha, um abaixo-assinado pela melhoria da internet, tive uma reunião online com o presidente da Anatel, pegamos, mapeamos todas as sombras que tem na cidade, enviamos para a Anatel, entramos com uma ação na justiça contra as operadoras, com as concessionárias, né? Estamos pedindo o cumprimento do contrato. Tinha muita coisa do contrato que, é lógico, eu nunca tinha visto o contrato das operadoras com o governo, então estamos exigindo cumprimento, estamos trabalhando e fazendo esse debate, aí chamamos o Sérgio Amadeu da Silveira, os companheiros que são especialistas nisso, e aí, qual é a viabilidade? Chamamos companheiros aí do Rio de Janeiro, Alcir Mesquita, que foi engenheiro da Embratel durante muito tempo, período da estatal, que mora em Petrópolis, está me auxiliando do ponto de vista técnico nesse projeto, como que é a empresa. Então, assim, vai evoluindo a sociedade, porque nós vamos puxando o debate. Então, rebaixar o debate agora é o pior dos mundos. Só para terminar essa fala aqui, o negócio é o seguinte, ó, a mesma coisa que aconteceu no nazismo. Mesma coisa. Teve um momento que foi exigido do Partido Social Democrata Alemão, o SPD, que expulsasse os judeus de dentro do partido. Foram expulsos pela direção do partido, que achava que com isso o Hitler ia aliviar. Os banqueiros pensavam assim, nós somos judeus, mas nós somos banqueiros. O problema é com os judeus pobres. E aí foi, todo mundo sabe o que deu isso aí. Você foi abaixando, foi rebaixando, foi abaixando, foi rebaixando, rebaixando. O que aconteceu? A nossa alegria, e qual que é a alegria que eu tenho? É saber o seguinte, o Hitler teve que se matar, e Mussolini foi apedrejado, morto, de ponta cabeça pendurado num posto de gasolina, fugindo da Itália. Por quê? Porque tem um momento, se a gente continuar com essa coragem de enfrentar o debate, as pessoas vão se perguntar e vão bater na porta das nossas casas e falar assim, Regina, Sérgio, como que eu fui capaz de apoiar uma coisa dessa? Pode ter certeza, aconteceu na Alemanha, aconteceu na Itália e vai acontecer no Brasil. As pessoas vão fazer uma reflexão, depende da nossa coragem, e as pessoas vão fazer a reflexão e falar assim, ó, como eu fui capaz? Hoje o alemão, existem milhares de estudos na Alemanha para poder, como que uma sociedade como a alemã, que era a Grécia na antiguidade, a filosofia clássica na Alemanha, como proporcionou o crescimento, o surgimento, o desenvolvimento do nazismo. Então, o povo vai acontecer a mesma coisa aqui. O que nós não podemos é baixar a cabeça. Nós não podemos, você entendeu? Nós não podemos, nós temos que ter coragem. Nós temos que enfrentar com determinação. Com certeza. Isso é verdade, Sérgio. Nós temos que ir para frente, lutar, batalhar muito para chegar no nosso objetivo. Infelizmente, nós estamos chegando ao nosso final do nosso debate. Gostaria muito que o Eloy Ferreira voltasse, o Sérgio também. O Sérgio está sempre comigo, né? Tenho sempre o prazer de abrir a sala para ele aí. Ministro, eu quero que o senhor deixe assim, uma mensagem para nós, né? Os pré-candidatos negras e negras, porque esse ano de 2020 deu cresceu muito, né, de candidatos negras e negros, né, nas eleições. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a gente aí, né, e como ex-ministro da Igualdade Racial, advogado, né, um homem assim de luta, que nós temos muito prazer em recebê-lo. É isso. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a gente, tá bom, Eloy Ferreira? Regina Ferreira, nós Ferreiras viemos de longe. Nós somos Ferreiras, nós já debatemos sobre isso, por que somos Ferreiras? Mas, então, Regina, Edivaldo, Sérgio, foi bastante legal poder estar aqui nessa sexta de noite fazendo esse bate-papo, uma alegria muito grande. E me recordo que esse papo é tão bom que houve uma ocasião que alguns diziam assim, até ainda existe gente que diz isso assim, que entre a direita e a esquerda prefere ser preto. Ora, é uma coisa curiosa. Por quê?
esse raciocínio pode levar à condução daquele homem que abriu mão do nome dele e age fica como um totem atrás do besta-fera, né? Ele abriu mão do nome dele, ele se chama Hélio Bolsonaro. O nome dele, ele adotou o nome como se fosse propriedade do senhor escravocrata, que deu o nome dos Ferreira e agora deu o nome para o outro. Né? Aí ele fica paradão ali atrás. Então, ou como esse homem, que não vamos nominar também, que está à frente da Fundação Palmares. Então, veja, é importante, isso está muito claro. A população de Carapicuíba, na verdade, vê essa identificação. Essa identificação é porque nós somos negros e somos do povo, somos da esquerda, somos do Partido dos Trabalhadores. E nós queremos falar, isso que o Sérgio falou, às vezes a conversa pode ser complexa. Para nós, a gente faz a política, acabamos construindo. Como conversando lá com os motoqueiros pela manhã, mas é falar para as pessoas que nós estamos querendo falar de sonhos. Sonhos de uma cidade justa, sonhos de uma mesa farta para todas e para todos, sonhos de ter nossos filhos na escola, de não ter nossos filhos mortos por essa movimentação da PM que se comporta nesse momento como uma milícia com o propósito de vitimar a comunidade negra, tanto assim que o número de negros assassinados é sempre muito grande pela milícia. Então, e quando a gente falar de sonhos, de um mundo melhor, que consigamos falar para além das mentes, né? Falar para os corações. E esse vai ser um tom, nesse momento de muito ódio, esse momento horroroso que a gente vive, de extrema distopia, como está muito convencionado de se chamar, e aonde as pessoas estão muito divididas, ou muitas saíram dos armários, sempre foram aquele tanto de ódio, mas o ódio está muito estabelecido na sociedade. Então, vamos ver se a gente consegue. Eu creio que precisamos fazer o grande confronto, acho que confrontar em defesa da democracia, em defesa dessas causas. Mas esse confronto deve ter a palavra da esperança, a palavra da utopia, a palavra do sonho, é a palavra de combater pelas boas causas. E combatendo pelas boas causas, nós vamos ganhar as mentes e os corações. Isso que o Sérgio está acentuando de ganhar esse debate, acho que precisamos mostrar, nós precisamos ouvir muito. Eu presidi o diretório, só uma parênteses, eu fui presidente do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Rural, onde me formei na primeira vez. E, naquela ocasião, todo mundo falava muito, a gente tinha tanta coisa para poder falar, era o período de finalizar a ditadura, né? E todo mundo tinha falar, todas as correntes. E tinha um companheiro que era o mais eloquente de todos nós, aí eu dizia para ele assim: Marcão, você sabe por que acontece? Você não ouve ninguém. Você vai chegar na Assembleia, você vai falar, ninguém vai te ouvir. Sabe por quê? Porque você não ouve as pessoas. Aí ele ficava... Aí até hoje, quando a gente se encontra, ele fala assim: Eloy, ouça, agora eu ouço. A gente brinca um com o outro. Então vamos fazer isso que o Sérgio está falando, vamos ouvir bastante e vamos falar para os corações e mentes, e vocês serão vitoriosos. Eu espero visitar a Prefeitura de Carapicuíba e visitar a Câmara Municipal com você lá, Regina, e com o Sérgio lá. Espero, esse é meu sonho e essa é a minha vontade. Irei. Vai ser muito bem recebida aqui em Carapicuíba, né? Sérgio, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais também. Infelizmente, a gente já está chegando no final da nossa live aí. Nós vamos ter oportunidade ainda de conversar bastante. Espero que o Eloy volte, né, para estar batendo um papo com a gente mais para frente. E pode vir para Carapicuíba a hora que você quiser. E leve meu abraço para o meu amigo Rafael, que ele não é de Carapicuíba, mas ele é um amigo queridíssimo. Esse é muito querido. Pode deixar, o abraço vai ser dado, um abraço bem apertado. Um abraço de mãozinha por enquanto, né? Porque a gente está vendo no distanciamento, né? Vai ser um abraço de mãozinha, mas vai ser um abraço assim sincero, tá bom? Tá certo. Muito obrigado, Eloy. Sérgio. Obrigado,
ter participado aqui essa noite, Edivaldo, nossa querida Regina, todos que nos assistiram. Eu vou ser econômico agora nas palavras, porque eu falei bastante. Agradecer o Eloy Ferreira, que eu conhecia só de texto, só de documento, só de quando participou do governo, de longe, porque, né? Mas foi uma grata satisfação conhecer. O Edson eu conhecia mais. O Edson eu conhecia mais. Né? Mas enfim, então um grande abraço, muito obrigado, né? Vocês, e vou fazer um pedido especial para quem está nos assistindo. Gente, não vamos esquecer de compartilhar essa live da Regina, porque não adianta nada, a gente vai aqui, fala. Se vocês não curtirem, não comentarem, não compartilhar, não vai liberar o algoritmo. Pergunta para o Edivaldo o que ele vai explicar, o que é esse maldito desse algoritmo aí. Vai explicar para vocês o que é esse negócio. Que é para essa live atingir bastante gente. Então, uma boa noite. Obrigado aí pela atenção de todos. Abraço a todos. Edivaldo, as considerações finais, se despedir, seus agradecimentos. Fica à vontade. Edivaldo? Edivaldo? Eu acho que o microfone dele está fechado, ele não está escutando. Está fechado o microfone dele. Ele não está escutando. Mas assim, eu vou encerrando, agora agradecendo de coração pela participação de vocês mais uma vez comigo aí. Quero que vocês compartilhem, né, as pessoas que estão aí nos assistindo, compartilhem, comentem. Oi, não sei se vocês estão me ouvindo aí, eu estou com um problema no fone aqui. Edivaldo. Mas... Estão me ouvindo? Sim. Olha, nós estamos fazendo nossas considerações finais. Eu pedi para você também fazer a sua, acho que você não escutou, mas pode ficar à vontade aí, tá? Que a gente já está se despedindo. Tá me ouvindo? Eu acho que ele está com problema. Ele está com problema lá, tá? Então, é aquilo que eu falo. Mais uma vez, meus agradecimentos. Compartilhem aí, entrem na minha página. Boa noite, Eloy Ferreira. Foi um prazer estar com você, viu? Muito obrigada. Tamo juntos. A vitória. Com Deus. Axé. Boa noite.